Qualquer pessoa honesta enfrenta algumas dificuldades no estudo da Bíblia. E por esse motivo, muitas vezes procuramos alguma ajuda, especialmente na forma de comentários para ajudar a compreender, explicando o significado do texto. Hoje eu quero falar com vocês sobre o melhor comentário bíblico que existe. Você quer entender a Bíblia? Então deixe-me perguntar algumas coisas. Você consegue conversar com outras pessoas? Consegue ler uma revista ou jornal? Se você respondeu sim, você tem as ferramentas necessárias para compreender a Bíblia. Para estudar sem fazer cursos especiais, sem investir muito dinheiro em livros difíceis, você pode entender a Bíblia. Como é que nós entendemos comunicação verbal em geral? Nós precisamos saber quem está falando e para quem. Precisamos compreender o significado das palavras usadas, identificar a diferença entre linguagem literal e figurada, entender quando alguém usa um tom de ironia. E, às vezes, nós precisamos de alguma explicação de outras pessoas para compreender palavras ou ideias ou conceitos difíceis. Nós já temos visto os assuntos anteriores que eu acabei de citar em outros vídeos, mas hoje vamos falar sobre a necessidade de ajuda em forma de explicação de algum texto. Nós entendemos o valor de explicações nas coisas no geral. Ninguém entende tudo, ninguém é perito em todos os assuntos. Nós precisamos de explicações, de ensinamentos, às vezes de comentários de outras pessoas para compreender uma certa ideia. Para compreender um jogo de futebol, você conseguiria sem nenhuma ajuda de comentaristas? Talvez algumas pessoas que entendem muito bem o jogo podem dizer que sim, mas a maioria das pessoas precisa de um pouco de ajuda. E se não fosse futebol que é mais conhecido aqui no Brasil, mas se fosse futebol americano, agora vai compreender sem a ajuda de comentaristas? Mesmo pessoas que assistem ao esporte durante anos ainda precisam, às vezes, de explicações técnicas para compreender alguma coisa que acontece no jogo. É normal procurar explicações de coisas que nós não entendemos e ninguém entende tudo. O valor de explicações fica evidente quando pensamos sobre áreas importantes em nossa vida. Quando envolve a direção da vida, por exemplo, na educação, aprendendo coisas necessárias para viver, para trabalhar, para se sustentar, muitas vezes precisa da ajuda de um professor. Se trata de uma profissão, quando aprende, talvez, como trabalhar no novo emprego, depende da ajuda de alguém que orienta, que explica, que treina o novo funcionário. E quando se trata de saúde, questões importantes para a nossa própria vida, às vezes temos que pedir para um médico explicar 2, 3 vezes alguma coisa para compreender bem o que está dizendo. É completamente normal pedir explicações, especialmente em assuntos importantes que envolvem a nossa vida. Então, quando se trata da vida espiritual, das orientações necessárias para servir ao Senhor, para receber a salvação que Jesus oferece, para viver eternamente, não faz todo sentido aproveitar a ajuda de explicações para compreender o que Deus diz para nós? Quando falamos sobre comentários bíblicos, normalmente entendemos por esse termo um livro que explica o sentido de um texto. Por exemplo, pode ser um livro escrito sobre Atos, ou sobre Mateus, ou sobre Filipenses. Às vezes é um livro que vai tratar de vários livros bíblicos num volume só. Mas a ideia é que alguém já estudou e oferece alguma explicação do sentido dos textos. Normalmente você encontra esses livros em livrarias bíblicas, religiosas, onde vai encontrar talvez um livro de centenas de páginas para explicar um livro da Bíblia. Eu já vi comentários, por exemplo, sobre um livro como Filipenses, que tem 4 capítulos. Mas o comentário com 300 ou 400 páginas ou mais, onde a pessoa procurou explicar versículo por versículo,
palavra por palavra, às vezes, para ajudar a compreender o significado do texto. Um comentarista poderia explicar, por exemplo, o significado de palavras originais, se for do Antigo Testamento hebraico, se for do Novo Testamento o grego. Pode explicar costumes da época, coisas que talvez nós não entendemos bem, porque nós vivemos em outra época, outra sociedade. Pode citar ensinamentos de outros autores, outros livros bíblicos ou outros autores que também já comentaram sobre o significado do texto. E o autor vai incluir suas próprias observações sobre o texto, o que ele compreende depois de estudar profundamente o texto. Comentários bíblicos têm essa função de oferecer para nós ajuda com explicações para compreender melhor o que tem nas Escrituras. Quando pensamos sobre a ideia de comentários bíblicos de uma perspectiva bíblica, eu acho importante entender que a ideia em si é uma ideia boa, não é uma coisa ruim. Vamos observar alguns exemplos na Bíblia onde alguém deu uma explicação para ajudar outra pessoa a compreender as Escrituras. O caso de Esdras, citado no livro de Neemias, ajuda. Esdras foi um estudioso que viveu no 5º século a.C., mas se dedicou à compreensão da lei do Antigo Testamento. E quando ele foi para Jerusalém, a intenção dele foi de ensinar as pessoas sobre a lei. E uma parte disso foi na leitura pública da lei. E assim, Neemias capítulo 8 diz que quando ele fez essa leitura, que Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Zabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Era um comentário bíblico. Eles estavam lendo o texto e dando explicações para ajudar o povo a compreender a leitura. Encontramos um caso parecido no livro de Atos, capítulo 8. Filipe foi enviado para ajudar um homem que estava viajando, passando pelo deserto, e quando ele chegou, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" Ele respondeu: "Como poderia entender se ninguém me explicar?" E assim Filipe fez exatamente isso. Então Filipe explicou. Começou com a mesma passagem das Escrituras para chegar e anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Nestes casos, na época de Esdras e no trabalho de Filipe, nós encontramos comentários falados, alguém verbalmente explicando o texto. Não é nada diferente de uma pregação ou uma aula hoje. Você está assistindo a um vídeo, e talvez já assistiu outros do mesmo tipo, onde eu ou outra pessoa procura explicar o significado de alguma coisa que tem nas Escrituras. São comentários bíblicos, comentários falados neste caso. Quando você lê algum estudo escrito, como oferecemos no site de estudos da Bíblia, você encontra um comentário sobre o texto. Então, a ideia de um comentário não é uma coisa ruim, mas algo que realmente pode nos ajudar no nosso estudo das Escrituras. Quando pensamos sobre isso também de uma perspectiva bíblica, nós observamos muitas vezes algum autor na Bíblia comentando sobre algo que outro autor já disse. Os ensinamentos de Jesus, de Pedro, de Estevão, de Paulo e de outros no Novo Testamento incluem comentários sobre textos do Antigo Testamento, muitas vezes dando sentido de alguma coisa. E assim, hoje, aulas, estudos bíblicos, pregações, têm a mesma função e devem explicar com fidelidade, com muito cuidado, o que tem nas Escrituras, porque nós não temos o direito de acrescentar, diminuir ou distorcer alguma coisa que Deus comunicou. A procura de comentários em forma de livros ou palestras também deve ser feita com cuidado,
Quando você pensa em comprar um comentário bíblico ou assistir a um vídeo ou uma palestra de alguém, uma pregação de alguém, tenha cuidado de verificar que essa pessoa trata com seriedade e com reverência o que Deus diz na sua palavra. Senão, corre o risco de ser conduzido para alguma coisa errada por meio de um ensinamento distorcido. Quando se trata do uso de comentários, devemos ter muito cuidado, porque existem alguns perigos reais. Muitas vezes, comentários escritos por homens apresentam tendências doutrinárias, defendendo certas linhas teológicas conforme a convicção do autor. E assim, se o escritor for pentecostal, ele vai defender e interpretar a Bíblia de forma que se alinha com seus pensamentos pentecostais. Se for calvinista, ele vai interpretar as coisas para defender o calvinismo. Se for premilenarista, e assim em diante, qualquer autor tem uma tendência de defender suas próprias convicções. E se essas convicções não forem solidamente baseadas nas Escrituras, ele pode levar outras pessoas a abandonar a verdade. Jesus teve que lidar com esse tipo de problema no seu ensinamento. Inclusive, tem um caso interessante em Marcos capítulo 7, onde Jesus confrontou alguns líderes religiosos, mestres da lei, que estavam distorcendo a mensagem, a palavra do Senhor. Jesus disse: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corban, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. Em outro trecho, o que nós chamamos do Sermão do Monte, em Mateus capítulos 5, 6 e 7, Jesus também dedicou a boa parte desta mensagem à correção de interpretações erradas dos religiosos. Você pode olhar especialmente em Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 48, onde Jesus repetidamente diz: ouvistes que foi dito, falando sobre as interpretações dos líderes religiosos. Eu, porém, vos digo, e ele apresenta o ensinamento correto da vontade de Deus. Jesus teve que enfrentar comentaristas tendenciosos. E assim, não somente Jesus, mas Paulo avisou sobre perigos de pessoas que pervertem o Evangelho. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6, ele disse: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, que significa amaldiçoado. Pedro também falou de pessoas que deturpam, distorcem as escrituras. Ele falou de coisas que Paulo havia escrito
E ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e que são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. E Judas avisou, na sua carta, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Agora vamos falar de comentário realmente bom. Muitas pessoas pedem indicações de comentários, seja no estudo de um livro específico da Bíblia, ou talvez uma coisa geral, quando está estudando a Bíblia toda. E assim, gostariam de ouvir alguma indicação de algum livro, algum comentário que pode ajudar. Então, eu quero dar uma indicação. E nisso, eu quero deixar bem claro que é o melhor comentário que eu conheço e que se encontra em português. Porque às vezes tem livros que são muito bons, mas que não foram traduzidos ao português. Esse livro que vou indicar foi traduzido já ao português. Eu quero também deixar claro que eu não tenho interesse financeiro na venda deste comentário. Sabe que tem muitas coisas no YouTube onde alguém está indicando produtos para vender para ganhar dinheiro. Eu não estou fazendo isso. Eu não vou ganhar nada pela venda desse comentário que vou citar aqui. Eu indico porque eu acredito ser bom mesmo. Um comentário que vai ajudar você no seu estudo das Escrituras para compreender melhor o que Deus diz. Agora, prontos? A indicação que eu dou de um comentário bíblico, o melhor que eu conheço, é a própria Bíblia que você tem. Espere aí. Antes de falar, mas isso não ajuda em nada, pense um pouquinho mais comigo. Como este comentário é bom. Eu vou citar um exemplo, mas o ponto nisso é que quando nós enfrentamos uma dificuldade em algum texto bíblico, a melhor maneira de achar ajuda é de procurar outros textos bíblicos que, de alguma forma, explicam o sentido. Talvez porque usam a mesma palavra, talvez porque citam aquela passagem e dão uma explicação. Eu vou citar um exemplo aqui, olhando para Salmo 2, o verso 7. Que diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É uma profecia messiânica. Esse salmo está olhando para o Messias, ou Cristo, falando sobre Jesus. E assim, o Pai dizendo para ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, como que nós entendemos essa ideia que o Pai gerou Jesus? Jesus foi criado pelo Pai? Tem alguns grupos religiosos que ensinam que sim, porém, como que nós podemos entender que ele foi criado quando tem vários textos bíblicos que afirmam a sua existência eterna? Alguns exemplos. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, este caso aqui, o verbo se refere a Jesus, como fica evidente um pouco mais tarde no mesmo capítulo. Em João capítulo 8, Jesus disse, por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Vocês lembram da linguagem eu sou do Antigo Testamento? É a maneira que Deus se apresenta porque ele é eterno. E Jesus está dizendo a mesma coisa, porque no mesmo capítulo ele acrescentou, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus já existia
desde a eternidade, bem antes de Abraão nascer. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Jesus é Deus, eterno. E Filipenses capítulo 2. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia claramente ensina a encarnação de Jesus, que ele, sendo Deus, assumiu a forma humana para fazer o sacrifício na cruz. Como então resolvemos essa questão? Jesus foi gerado pelo Pai no sentido de ser criado por ele, ou ele existia eternamente como Deus? O melhor comentário que nós vamos encontrar está na própria Bíblia. Inclusive, várias outras passagens comentam sobre Salmo 2 e tiram qualquer dúvida sobre o sentido do Pai gerar Jesus. Ele não está falando sobre a encarnação de Jesus, não está falando sobre o nascimento de Jesus, não está dizendo que o Pai criou Jesus. Jesus foi gerado pelo Pai no sentido de ser exaltado quando ele cumpriu a sua missão aqui na Terra. Observamos isso na linguagem de Atos, capítulo 13, onde Paulo se refere a Salmo 2 e diz: e nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. Claramente Paulo diz que a geração tem a ver com a ressurreição de Jesus. Jesus foi gerado porque ele foi ressuscitado. E Hebreus, capítulo 5, também ajuda para entender que a ideia de ser gerado é de ser glorificado depois do seu sofrimento. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando Jesus cumpriu sua missão aqui, voltou para o céu, se tornou sumo sacerdote, foi gerado, exaltado, exatamente nesse sentido. O comentário bíblico nos ajuda a evitar uma falsa doutrina, porque se não tivesse essas explicações, poderíamos talvez imaginar que Jesus fosse uma criatura e não, como é de fato, o Criador. Isso é apenas um exemplo. Muitas vezes, quando nós estudamos essas escrituras, encontramos explicações em outros trechos que ajudam. E assim, quando nós desejamos compreender a vontade de Deus, olhamos para livros escritos por seres humanos e esses livros podem ajudar ou não. Podem ser livros bons que realmente esclarecem ou livros tendenciosos que distorcem o ensinamento da vontade do Senhor. É importante conhecer o melhor comentário sobre a Bíblia. E nisso eu quero fazer uma observação, encerrando aqui. Eu falei antes que muitas pessoas pedem indicações de comentários. E eu sei que existem livros escritos por seres humanos que podem ajudar no estudo dessas escrituras.
Mas muitas vezes o que eu vejo são pessoas até recém-convertidas já gastando dinheiro para comprar esses comentários sobre a Bíblia, quando ainda não leram a Bíblia uma vez de capa a capa. Antes de gastar um centavo na compra de livros sobre a Bíblia, leia a Bíblia. Faça questão de ler a Bíblia de capa a capa. Depois, talvez, você vai achar interessante começar a investir dinheiro em alguma coisa que ajude no estudo da Bíblia. Mas primeiro precisa conhecer o livro. Então, leia a Bíblia de capa a capa. E sabe que isso não exige muito tempo? Se você dedicar de 10 a 20 minutos por dia, durante um ano, você pode ler a Bíblia toda tranquilamente. Se quiser ler com mais rapidez, dedique talvez 1 hora por dia. Em 3 ou 4 meses, você vai conseguir ler a Bíblia toda. Depois, se quiser investir em alguma coisa para ajudar no estudo, ok. Mas pelo menos primeiro conheça as Escrituras. Entre coisas que você pode usar para ajudar no estudo que não custam nada, nós oferecemos gratuitamente milhares de estudos, comentários sobre ideias, assuntos e textos bíblicos, centenas de vídeos e áudios que também ajudam para entender. Mas nisso também, sempre, o cuidado de verificar nas Escrituras. Porque você não deve acreditar na minha palavra ou na palavra de qualquer outro ser humano. Você deve acreditar na palavra de Deus. E essa palavra que você encontra abrindo a Bíblia, estudando as Escrituras, para entender o que Deus diz. Que Deus abençoe suas leituras e seu estudo da vontade do nosso Senhor.